falar de mercado de trabalho, a gente já anunciou e tem anunciado no quadro CBN Seu Emprego as vagas da construção civil. Um dos setores mais aquecidos, se não o mais, né? A gente já falou da tecnologia da informação também, a área de TI, como tem aberto possibilidades e um número expressivo de vagas até 2025, que não tem nem previsão de serem preenchidas por falta de qualificação. A engenheira civil Aline Marini Pasqualino, ela está aqui com a gente nos estúdios da CBN, você até pode acompanhar pelo YouTube a entrevista, e vai contar um pouco sobre esse gargalo também na construção civil. Olá, Aline, um bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço. Bom, vamos começar dizendo que mulheres têm também aparecido no canteiro de obras e tem vaga para elas, né? Tem aparecido e sim tem vaga para elas. A gente cada vez mais tem crescido nesse mercado, né? Com certeza a gente de 2007 a 2018 cresceu 120% a participação e a procura de mulheres no mercado da construção civil, seja em cargos de liderança como em cargos de operação, e as empresas estão cada vez mais abertas assim, ter nós no mercado de trabalho, né? É diferente trabalhar com mulher no campo de obras? É diferente. Elas são mais cuidadosas, né? Acho que não desmerecendo de forma nenhuma, né? Toda a mão de obra masculina, mas elas são mais cuidadosas, elas têm uma preocupação, às vezes, maior, né? Por família, por com a própria segurança, alguns fatores. né? A própria segurança, exato. Às vezes elas são a única garantia da família, né? Historicamente, a experiência feminina também com o trabalho, ela é diferente, e porque ela tem que lidar com o emocional também, lidar com família, com cuidados da casa, que não é uma situação que hoje os homens ainda estão ganhando esse tipo de experiência, vamos dizer, né? A gente achou bem interessante, o Sinduscom, que é o sindicato da área, trouxe a questão a gente já vai falar já sobre a capacitação, mas observamos que as próprias construtoras, elas estão também tomando iniciativas de atrair e treinar as mulheres. Foi o que aconteceu, inclusive, num dos trabalhos que você participou e tem participado, em parceria aí com o Senai e com outras instituições. Porque realmente essa possibilidade de empregar mulheres, ela precisa. Eu sei que todo o resto está sem capacitação também, mas no caso da mulher, um foco específico para que ela possa enxergar essa possibilidade? Sim, a gente tem feito alguns trabalhos, até importante isso, essa parceria que a gente está agora com o Senai e o Sinduscom, que é a capacitação de mulheres em vulnerabilidade. Por conta de a gente ter falado justamente essa questão dela ser sempre, às vezes, a líder da família mesmo, né? Só ela. Então, ela fica sempre muito vulnerável a não ter a capacitação e não conseguir se colocar no mercado de trabalho na mesma colocação que, às vezes, os homens estão. Então, a gente tem capacitado esse curso que a gente vai agora... Fechou as inscrições na sexta-feira, mas é um curso de capacitação para manutenção predial de 180 horas, Senai, Sinduscom e a MRV. A gente vai capacitar 25 mulheres e posteriormente, com o desempenho delas, elas serão contratadas, né? Conforme o desempenho de cada uma, já para os nossos canteiros aí de obra. Olha, tem dados do IBGE mostrando que entre 2007 e 2018, um período longo, teve um aumento de 120% na participação feminina no canteiro de obras. Já é um número interessante. Vocês começam essa iniciativa com 25 vagas, mas o número pode ser muito maior de oportunidades? Como é que vocês estão visualizando em termos de futuro? O número é muito maior. A MRV tem um projeto de até final de 2024 de capacitar 600 mulheres no Brasil todo, tá? É uma informação que eu tive no fim da semana passada e é muito bacana ver isso, assim, sabe? A gente tá ali nesse desafio e nós vamos conseguir, com certeza. Era isso até que eu ia te perguntar. Como é que você, mulher, em cargo de liderança, que galgou todos os degraus para chegar até aqui, vê hoje conseguindo colocar outras mulheres no mesmo mercado que você atua? Como é que é a sua sensação? É incrível, na verdade, né? Porque, assim, acaba que a gente vai vivendo o dia a dia, não se dá muita conta das coisas, e a hora que você
chega na situação onde foi uma coisa que sempre almejou, às vezes não percebe, mas a gente vai perceber justamente quando a gente está dando essas condições para as outras pessoas, para as outras mulheres. N exemplos eu tenho, por exemplo, estagiárias, engenheiras, próprias mão de obra de ceramistas que a gente tem, várias que você vê ali conquistando, que assim, traz um prazer enorme para nós, né? Mais do que às vezes até o prazer da gente tá crescendo nisso, né? Então é bem bacana mesmo. Uhum. Na questão dos equipamentos de segurança ou na questão do dia a dia, as empresas em geral estão há alguns anos criando políticas de relacionamento interno contra assédio moral e contra situações que, no caso, a mulher fica mais vulnerável. Um ambiente com a maioria masculina, inevitavelmente você tem alguns reflexos disso. É uma preocupação também na área da construção civil, o ambiente de trabalho? É uma preocupação em que a gente toma bastante cuidado, não só com elas, mas como em orientar os companheiros de trabalho. Porque, sim, é uma área onde a gente tem a maioria de homens, então a gente tem que, na verdade, trazer cada vez mais para eles a consciência de que eles vão ter companheiros de trabalho que serão mulheres, que eles têm que respeitar. É um outro comportamento, é uma outra necessidade, até na hora de uma brincadeira, de um momento de descontração. Tem que mudar. Eu acho que é uma coisa mais educativa, né? Exato. Que vai ter que ser direcionada aos homens. Exatamente. A gente faz conversa e é muito natural, porque a gente vai trazendo isso para eles, eles começam a ver como. Porque a gente fica. No trabalho, a gente às vezes fica mais do que com a família. Então chega uma hora assim, quase uma irmã. Então, isso assim é bem bacana. E o suporte, né? Que a hora que a gente coloca para os canteiros de trabalho essa mulher recém-capacitada. É lógico que a gente dá aulas práticas e aulas teóricas, mas ela está recém-capacitada. Aula é uma coisa, prática é outra, né? E esse funcionário homem, ele tem orientado e auxiliado muito elas, né? Então, isso é muito bacana e você vê esse respeito na ajuda e nesse desenvolvimento da própria mulher também. A engenheira civil Aline Marini Pasqualino está falando aqui com a gente sobre a área da construção civil e a participação feminina nas vagas de trabalho, treinamento que está acontecendo na cidade de Campinas e deve também acontecer em outras regiões do país. Nós tivemos recentemente, em um dos eventos do Sindicato da Construção Civil, aqui da Regional Campinas, a informação de que há uma expressiva quantidade de construções e edificações sendo levantadas, né, só aqui na região Centro-Cambuí. São mais de 15 empreendimentos contabilizados, o número cresce a cada dia, se você der uma volta aqui, você percebe, mas também temos outros pontos mais afastados, em que prédios estão sendo construídos, condomínios, e existe uma demanda de trabalho muito grande. A falta de qualificação, Aline, sempre foi uma questão para a construção civil, sempre foi um ponto que foi falado. Agora, existe um olhar que achei bem interessante na fala dos representantes, da Marina Benvenuti e do Márcio também, em que eles pontuaram o seguinte: o canteiro de obras não é mais aquilo que as pessoas imaginam, em que tem o servente e o pedreiro, que é um trabalho rústico e é um trabalho em que não precisa de estudo. Por quê? Porque a tecnologia chegou ao canteiro de obras. Você tem prédios hoje que não são mais levantados tijolo a tijolo, como se diz. São placas de concreto, ou seja, há uma tecnologia. Que precisa ser tudo muito bem calculado, né, para que fique ali milimetricamente. E precisa que o profissional, eu queria que você falasse um pouco disso, tenha um conhecimento além, então, daqueles fatores que a gente encontrava normalmente no passado? Isso. Na verdade, assim, no passado era isso, era aquela coisa um pouco mais de braço. E hoje a gente realmente, por milímetros, precisamos ter os profissionais mais capacitados, né? A gente, desde 2011, tem um projeto de escola nota 10, que a gente capacita, na verdade até alfabetiza. Porque o que acontece? A gente tinha muito do profissional, ok, que ele estava ali, mas ele precisa hoje saber fazer contas que sejam básicas, então a gente está alfabetizando. Por liberalidade. A gente fez em 2022 34 projetos da Escola Nota 10 em todo o Brasil, nos canteiros da MRV, que são aulas no primeiro horário. Então a gente disponibiliza uma parte do horário da jornada de trabalho para alfabetizar. E ia ser muito bacana ver esse desenvolvimento também. Eu tive em 2013, por exemplo, num canteiro de obras
porque eu já trabalhei em canteiro de obras, já fui engenheira, e a alegria de um profissional nosso em aprender a fazer conta com 35 anos. Você está falando assim, fazer conta como? Tipo tabuada? Tipo É tabuada, isso? tipo 2 mais 2, tipo Uma área, sei uma lá, área, 3x3. exato. Calcular a quantidade ali de espaço na área. Aham. Gente, olha, logicamente a gente fica feliz a dar os parabéns pela iniciativa e além, não é só a construção civil que tem feito isso, nós vemos multinacionais também criando treinamentos, capacitando, alfabetizando pessoas, mas queira ou não, é a amostra de que nós não conseguimos, através do poder público e da iniciativa que deveria ser dos governos, dar o estudo às pessoas. Então, eu fico feliz pela iniciativa, mas ao mesmo tempo muito triste de saber que se a iniciativa privada ela não corre por fora, vamos dizer assim, no popular, ela não consegue nem contratar. Então, você já tem um movimento no Brasil diferente, tanto que a Câmara Brasileira de Construção Civil divulgou números que revelam, ó, de 9 em cada 10 construtoras afirmam ter dificuldade para contratar mão de obra. 9 em cada 10. Essa uma, com certeza, tem projeto de treinamento. Seria isso, né, Aline? Ou projeto de formação mesmo. E o que você estava dizendo é o seguinte, eu não estou ensinando a pessoa a mexer num notebook, a mexer num sistema de que é um sistema computador, específico, né, eventualmente. ou a gente tem isso ao longo eu fui pelo menos, né, a geração de profissionais que não tinham WhatsApp, não tinha internet. Eu cheguei a fazer a datilografia. Então a gente está falando aqui, ó, vamos ensinar ao profissional usar o computador. É anterior a isso. Anterior a isso, exatamente. É o básico mesmo. Para alguns e a capacitação para outros. Então é isso. Como a demanda é muito alta, então a gente tem que, para alguns ensinar o básico e outros a gente já capacita para trazer algumas coisas um pouco mais específicas. Uhum. Imagina ali o servente, o pedreiro ou o chefe de obra, ele tem que coordenar uma equipe. Também tem que ter outros conhecimentos, né? De relação interpessoal. Aí você começa, né, Felipe? É isso que eu tava pensando. Eles são líderes. Emotivo, né? Começa a ficar Eles cada são vez líderes. mais complexo você trabalhar numa obra. Cada vez mais complexo, sim, e o volume, né? Por exemplo, se a gente vê mestres de obras, que às vezes eles têm 40 ou mais funcionários, né? 100 funcionários, às vezes, num canteiro de obras. Lógico, não todos ligados a ele. A gente vai trazendo encarregados, que vai dividindo, mas que, por exemplo... ali, né? Isso, mas, por exemplo, às vezes, assim, tem no nível, às vezes, 20 funcionários. E sim, você tem que ter uma questão de... Difícil falar isso, né? Mas é uma gestão de pessoas. Sim, é uma né? gestão de pessoas. Não com esse nome propriamente dito, no dia a dia deles, mas a gente vai, é o que eu falei, orientando, instruindo, para que seja uma coisa mais leve e mais... Aline, o que a gente pode... muito preconceito, já até pincelamos isso aqui, mas tem muito preconceito com a área da construção civil, né? Falando justamente da questão do trabalho braçal e não sei o quê. Começa a se desmitificar isso, mas como é que você vê ainda isso estando dentro de um canteiro de obra? Você acha que já diminuiu bastante esse preconceito, esse pré-conceito, na verdade, sobre a atuação na construção civil? Você acha que isso está melhorando essa impressão? E na verdade, assim, eu nunca senti, acho que não tem que existir. Eu sou uma pessoa porque eu falo que, assim, tudo depende disso. Onde a gente tá, onde a gente mora... Onde a gente vai num shopping, onde a gente vai em todos os locais, na estrada que a gente tá. Tudo depende dessa mão de obra. Então, assim, até peço desculpa se eu ter falado, de repente, algum ponto aqui de braçal, mas eu vejo onde a gente, sim, não tem mesmo. É que me veio esse pensamento. Mas eu acho que já diminuiu demais, assim, lógico, dentro da construtora não tem, mas a gente depende de outras áreas, pode pensar isso, mas eu acho que já diminuiu bastante. Braçal ele pelo conceito, porque é físico. Operacional. É operacional. Pronto. É um operacional. Que outras empresas também têm operação. Uma indústria tem operação, né? Tem. Aline, também havia muito preconceito, viu, sobre a indústria de manufatura. Também houve uma época... enfim, todas as áreas têm esses questionamentos. Quais as funções hoje num canteiro de obras? Para a gente poder entender, assim, mais ou menos, assim, porque a gente também observa uma diferença que hoje a obra, ela tem, por exemplo, o profissional que faz a fachada,
o outro que faz a área de convivência, aí o outro que... Isso só na área de vocês que são da parte de engenharia e arquitetura. Mas tem várias outras funções que são até novidade, porque a pessoa às vezes ouve, trabalhar na construção civil acha que é só pedreiro ou servente. Tem outras funções para a gente poder imaginar esse mercado de trabalho aí como uma possibilidade? Tem sim, tem várias. A gente tem o ceramista, que é o pedreiro, mas com especialidade em assentar cerâmica. A gente tem o próprio instalador hidráulico, tem eletricista, conforme você mesmo citou, você tem o pedreiro, mas que ele é especializado em fachadas. Você tem o pedreiro que é especializado na parte de assentamento de bloco. Tem pedreiro... Tem interior, exterior. Interior, exterior, tem vários. Porque aí vai, dependendo muito da obra em si e da complexidade. E do dom da pessoa, né? E do dom da pessoa. Isso. Porque às vezes a pessoa ela é boa de bloco, mas ela não é boa da cerâmica, que tem um pouco mais de detalhe, alguma coisa assim, e o contrário também. Aline, por isso dá tanto problema quando faz reforma em casa. Passei agora por 4 meses de reforma. Você que é engenheira passa problema com pedreiro também? Passamos, normal. Olha, desculpa, Casa de ferreiro, espeto de pau. Desculpa os profissionais, mas viu, tem os bons, é igual montador de armário. móveis, Tem uns que são excepcionais, mas os meia dúzia ali, né, dá uma dor de cabeça, Line. São os bons pagando pelos maus. É sempre por assim, isso. né? Line, quero te agradecer aí pela entrevista e também ajudou a abrir a mente a respeito desta área tão interessante que é a construção civil, as várias funções, o curso aí em andamento, a gente também dá espaço aqui para divulgação de novos cursos que forem aparecendo, logicamente, tudo é o início, eu entendi, né? Vai iniciar uma turma, vamos ver como que vai proceder, mas também sobre curso de alfabetização, e parabéns à iniciativa, estamos à disposição aqui a CBN sempre para divulgação de informações. Eu que agradeço. A gente conversou... Obrigada. Obrigada. A gente conversou com a engenheira civil Aline Pasqualino aqui na CBN. Quem não conseguiu acompanhar sobre a área da construção civil, tem lá no YouTube depois, tem no site da CBN a entrevista para você acompanhar. Toda segunda-feira nós aproveitamos esta oportunidade quando a gente fala das vagas disponíveis para o mercado de trabalho através do quadro CBN Seu Emprego e também aproveita para aprofundar um pouco mais. Já falamos aqui de tecnologia da informação, uma área muito crescente, que tem um déficit altíssimo de profissionais, porque também exige uma qualificação bastante específica e, muitas das vezes, anos de estudo. E tem as que estão apresentando como novas profissões, entre aspas, que a gente chama. Não tem o curso específico ali com o nome, mas sim são vagas que estão surgindo e a gente abre esse espaço para conversar e para falar aqui com o repórter, com os repórteres, trazendo as informações para o ouvinte da CBN que está buscando novas oportunidades no mercado de trabalho. 10h29, intervalo, repórter CBN. CBN, Central Brasileira de Notícias. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas